Hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos sobre o bug no Matrix, o glitch no Matrix. Será que nós estamos vivendo dentro de uma simulação? Eu trouxe um compilado de vídeos que podem colaborar para que a gente sim esteja vivendo dentro de uma simulação. Inclusive, existem relatos de livros antigos do meio judaico que afirmam que os seres humanos podem estar hibernando. Nós vamos discutir sobre esse assunto, se é real ou não. Eu vou deixar isso para você. Peço encarecidamente para você deixar o seu like. É dessa maneira que a gente consegue divulgar o nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos, até mesmo como conteúdo de entretenimento, tá? E claro, quem quiser conhecer o conteúdo premium, as vagas estão abertas. Você vai aprender a desatar essas amarras do sistema. Existem conteúdos aos quais eu não posso nem mesmo mencionar aqui, que estão presentes dentro do conteúdo premium e vão fazer toda a diferença. Como também tem conteúdos sobre como se proteger caso o governo quebre, como multiplicar a sua riqueza, como é que você faz para encontrar trabalho, por exemplo, dentro e fora do Brasil, rapidamente, em menos de 24 horas. Tem muita coisa interessante. Você recebe o meu contato pessoal, eu dou minha cara a tapa, e você entrando no nosso veículo de comunicação oficial, somente esse ano já são mais de 150 testemunhos de alunos que obtiveram sucesso. Eu acredito que esse trabalho, como eu faço, ninguém vem fazendo no Brasil. Se você quiser conhecer, na descrição desse vídeo tem links, só é preciso verificar a disponibilidade de vagas, tá bom? Pois bem, senhores, vamos rodar a este vídeo aqui e vamos tentar entender que glitch que é esse que ocorre no Matrix. Será que nós estamos vivendo dentro de uma simulação? E aí, no final, eu vou falar para vocês aquilo que eu acredito, tá? Esse primeiro vídeo que vocês estão vendo aqui, essa menina, o cabelo dela, o dread dela, começa a grudar no muro, né? E aí você se pergunta, pô, peraí, mas o cabelo não é magnético, o cabelo não possui imã e nenhuma propriedade de metal. E o muro de concreto também não possui propriedade de metal. Como é que o cabelo se foi atraído pelo muro, né? Isso contraria a própria lei da física. E aí ela mostra o cabelo dela que está preso pelo muro. Aí você pensa assim, pô, deve ter uma corda, alguma edição especial, Photoshop, algum tipo de coisa. Mas aí vem a menina e ela pega o cabelo, ó, o cabelo tá grudado, ela bota a mão no cabelo, puxa o cabelo, ó, e o cabelo sai. Tranquilamente, ó, ela puxa o cabelo e o cabelo vai lá e sai, ó, mostrando que não tinha nada. Ou seja, será que nós estamos dentro do Matrix? Será que existe algum glitch dentro do Matrix? Aqui, por exemplo, ó, um cara está gravando um vídeo na Europa e ele observa que tem uma mulher que está imóvel. Imóvel. Os carros passam, as pessoas se comunicam, a vida anda e me parece que essa mulher está imóvel. Olha que coisa interessante, ó. Olha lá, o carro está passando e essa mulher está imóvel, sem se mover, o seu cabelo não mexe nem nada lá. Aí, de repente, ela volta e começa a andar. Fato curioso, né? E só retratando uma coisa para vocês aqui. Nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa em larga escala sobre abdução de OVNIs, né? O pessoal americano, eles têm uma cultura muito grande perante a ufologia. E aí foi feito um experimento para tentar entender a gravidade da situação e quantas pessoas que já foram abduzidas nos Estados Unidos. E a conclusão que se chegou que de cada 4 pessoas nos Estados Unidos, e lá tem mais de 400 milhões de pessoas, uma pessoa já sofreu algum tipo de abdução ou de alguma experiência com OVNIs ou com alienígenas. E como é que eles chegaram a essa conclusão? Por exemplo, você está pilotando um avião, você está dirigindo um carro, está dirigindo um caminhão, e você precisa chegar numa determinada região. Isso vai demorar 4, 5, 6, 7, 8 horas
de viagem. Aí você está dirigindo o seu carro e de repente passa 15 minutos, você chega no local. Aí você se pergunta, pô, peraí, eu estava dirigindo meu carro, eu estava na região, por exemplo, de Curitiba, e de repente passou uns 15 minutos, eu já me encontro em São Paulo. Aí você se pergunta, como que isso aconteceu? Né, você está dirigindo de madrugada, não tem muitas pessoas por perto, e de repente passa 15 minutos e já está em outra região. E você não consegue lembrar, em maneira nenhuma, hipótese nenhuma, que você de fato percorreu aquele caminho. E muitas vezes veio os alienígenas, eles fizeram um processo de experimento, de abdução, descobriram através da sua mente para onde você ia, fizeram o experimento que deveriam fazer, pegaram você e seu carro e teletransportaram para aquela região, para aquele local. E dali eles simplesmente vão lá e reconectam a sua mente. E você vai lá dar aquela lembrada no meio do trânsito e você parece que faltou um pedaço na sua lembrança. Então foi feito esse experimento nos Estados Unidos e foi constatado um número absurdo de pessoas que chegou a passar por esse tipo de experimento, tá? Agora, fato curioso aqui é exatamente isso. Ó, a pessoa fica imóvel, e depois ela volta. Existe um filme nos Estados Unidos, eu só não vou lembrar o nome do filme, que mostra exatamente assim, ó. As pessoas são os anjos do tempo. Eu só não lembro o nome do filme. São os anjos do tempo. Então, o universo, o planeta Terra, ele é orquestrado por anjos. E aí, muitas vezes, quando eles precisam remover um problema, eles pausam o tempo e as pessoas todas ficam imóveis. Aí você praticamente consegue resolver o problema. Depois vocês voltam o tempo, tá? Tem um filme nos Estados Unidos que fala sobre isso, só que quando eles pausaram o tempo, um cara não pausou. E aí eles começaram a perceber que esse cara, ele viu tudo acontecendo, e aí começa a premissa do filme. Quem souber o nome do filme, por favor, comenta aqui embaixo para que as outras pessoas possam assistir também. Então a menina está travada e depois ela foi e voltou a andar, tá? Aqui é um caso curioso, que você vê um tipo de anel, pode parecer que tem um fio de fio dental, algum fio aí deixando o anel levitar. Aí o cara vai lá, pega o anel, ele abaixa o anel, você vê que ele abaixa, ele pega o anel e move o anel. Ó. Parece que tem alguma coisa, parece que tem algum campo magnético ali, algum efeito de alguma física extraordinária que está acontecendo naquela região ali. Esse aqui é um caso mais curioso ainda, porque você vê uma gota de água, pelo menos metade de uma gota de água, e a gota de água ela tem um formato esférico, né? Então isso aqui já demonstra uma pequena falha no Matrix. E aí você vê nitidamente a gota flutuando, ela está flutuando pelo bocal aqui, tá? Onde se sairia a água. E aí você fica se perguntando, como é possível a gota flutuar? Aí o cara vem com o dedo, e olha só, ele encosta na água. Olha que fato curioso, né? Vamos voltar o vídeo aqui para vocês verem. Ó. Aqui tá a água, o cara vem com o dedo, repare bem para vocês verem, não tem como você amarrar uma linha invisível na água, tá? Lembrando vocês, a única maneira de você levitar a água é utilizando uma frequência sonora. Se você utilizar uma frequência sonora, você vai ser capaz de levitar a água. Mas a partir do momento que você utilizar a frequência sonora para levitar a água, isso já foi comprovado cientificamente, a água vai vibrar. Então você vai ver a água vibrando ou ela rotacionando, que não é o caso aqui de agora. Então o cara olha, a água está meio que levitando ali, ele coloca o dedo na água, olha só. Você vê que o reflexo da água no seu dedo, e de repente a água vai lá parar no seu dedo, ó, e ele pega a água. Olha que fato curioso, né? E aqui, exatamente o que eu falo, isso aqui seria um efeito sonoro, ó. Quando você tem água, isso aqui seria um efeito sonoro e a água está parada. A água está parada e você não consegue entender por que essa água está parada. Né? Aí você fala, pô, peraí. E esse aqui é um dos mais curiosos, né? Você vê pelo vidro um mato pegando fogo,
Aí quando você vai para fora do vidro, o mato não está pegando fogo, né? Eu tenho certeza que através de Photoshop, através de CGI, você consegue reproduzir praticamente qualquer coisa. Hoje em dia, pela tecnologia que nós temos, você consegue reproduzir qualquer coisa. Isso aí já foi comprovado cientificamente. Basta você ver os filmes dos Vingadores que você vai entender que com tecnologia você é capaz de replicar qualquer coisa. O único problema é que isso custa caro. Quando você utiliza tecnologia, nós estamos falando de supercomputadores, nós estamos falando de todo um empreendimento para fazer aquilo se tornar real. E muitas vezes o ser humano convencional não faz a menor ideia de como que isso vai acontecer. Se você chegar, por exemplo, num programa como o Premiere, por exemplo, o Adobe Premiere, ou algum programa utilizado por rede de televisões, e você introduzir uma chama, as pessoas vão perceber que aquilo ali é uma introdução. A menos que você gaste milhões para você criar, ter um maquiador digital, ter um não sei o que, para a coisa parecer real. Então, muitas vezes, para a coisa se tornar real, você precisa de muita ferramenta, tá? E é por isso que a gente dá um voto de credibilidade para isso aqui. Não que isso aqui seja real, isso aqui pode ser fictício, isso aqui pode ser uma mera ilusão, mas a gente dá um voto de credibilidade por conta disso, né? Então você vê lá, desde o começo, o cabelo da menina preso, né? Sem aparecendo em nada. E aí, de repente, ela bota a mão no cabelo, puxa o cabelo e ele solta. A outra aqui está praticamente imóvel. E depois ela é reativada, ela volta a andar. Você vê anel parado. E aí as pessoas começam a criar uma teoria. E qual teoria que é essa? Só é possível tais fenômenos de ocorrerem se nós de fato estivermos vivendo no Matrix. Lembra que eu falei para você da teoria, né? Existe uma teoria não canônica no judaísmo que diz que as almas dos seres humanos e dos anjos que deserdaram na Terra estão no estado de dormência. Existe uma teoria que os seres humanos estão adormecidos numa região específica, a alma está adormecida e que as pessoas estão sendo testadas para ver se elas têm o direito de serem salvas. E aí cada pessoa vive um certo tipo de simulação, podendo a simulação ser unida entre todo mundo ao mesmo tempo, assim como ocorre no Matrix. Existe uma teoria, não estou dizendo que seja realidade. Agora, o fato curioso a única maneira de uma gota de água levitar dessa maneira ou é com uma tecnologia que é desconhecida aos seres humanos, como a tecnologia da levitação. Por exemplo, se nós pegarmos uma civilização que está 2, 3, 4, 5 mil anos à nossa frente, possivelmente eles vão ter uma tecnologia que é capaz de deixar a água parada, imóvel, e para nós vai ser algo surreal. Ou essa tecnologia é uma tecnologia alienígena, né? Uma tecnologia que não está na nossa realidade agora, e sendo ela utilizada, gera esse rebuliço, ou nós estamos dentro de uma simulação, porque a única maneira de algo como isso acontecer seria vivendo dentro de uma simulação. Uma vez perguntaram para um filósofo de sua época, inclusive tem um mito da caverna de Platão, né? Se nós viveríamos dentro de uma simulação. E existe sim a possibilidade de vivermos dentro de uma simulação. Eu, particularmente falando, eu não acredito, porque o nível de detalhes que você compõe o nosso mundo, eu não acredito que exista computadores que consigam processar esse nível de detalhes tão absurdo. Por exemplo, eu estou conversando com vocês e neste momento tem um japonês trabalhando, tem um africano trabalhando, tem uma pessoa no Canadá que está dirigindo um caminhão. Então toda uma infraestrutura absurda de simulação somente para uma única alma. Ou seja, um supercomputador, e essa pessoa que está trabalhando no Canadá, ela tem família, tem filhos, ela teve que pagar imposto, machucou a perna. Então tem tantos detalhes nessa simulação, mas tantos detalhes que deixa a engrenagem pesada, pesadíssima para rodar. E aí, se você pegar qualquer computador quântico, vamos falar de tecnologia real, a tecnologia chamada steampunk,
que é a tecnologia chamada steampunk? É a tecnologia baseada em cristais. Por exemplo, se você pegar o cristal do diamante, hoje, através da tecnologia, você consegue armazenar mais de 2 milhões de teraflops em um único centímetro de diamante. Você pode pegar o melhor HD do mundo, pegar o melhor SSD, você pode pegar o melhor banco de servidores que existe. Um único pedacinho de diamante é capaz de armazenar mais informação do que qualquer servidor na Terra. E essa tecnologia ela já foi descoberta, né? Os cientistas já provaram a realidade disso, porém a humanidade não tem a capacidade de fazer isso acontecer. Eles sabem que esse é o próximo pulo da evolução tecnológica, mas ainda não tem tecnologia para fazer acontecer. Então você tem aí uma infraestrutura de processadores que não é questão de ser binário ou trinário, são processadores de nível quântico que conseguem processar 1 bilhão de vezes mais do que qualquer processador que hoje já existiu na Terra, utilizando cristais. Então, mesmo nesse nível, onde você utiliza a matéria-prima perfeita, onde você tem todos os acervos possíveis, você tem que pensar que todo mundo na simulação, todo mundo nasce, vive, morre, envelhece, trabalha, casa, separa, tem filhos, adoece, a pessoa simplesmente ganha, é promovida, a pessoa sofre um acidente. Então tá tudo conectado de tal maneira, tão embaraçada, que não só você vive a sua vida na simulação, mas todo mundo do ramo digital, o famoso show de Truman, vive a vida na simulação. Aí se você pegar você como única pessoa vivendo na simulação, não vai fazer jus. Para que alguém vai desenvolver um super sistema para isso? E aí chega na questão do Matrix, do filme Matrix, que foi lançado em 1999, né? Que é o 666 ao contrário, né? Que é basicamente todo mundo vive dentro da mesma simulação. Seria o mais correto e sábio de se fazer. Que basicamente é o seguinte: todo mundo é uma bateria, todo mundo está aprisionado e todo mundo vivendo dentro de uma simulação. E aí, através dessa simulação, você conseguiria reproduzir a realidade, já que está todo mundo lá dentro. Então todo mundo é nascer, viver a sua vida ali dessa maneira. Então essa seria a possibilidade mais realista de uma simulação, tá? E não uma simulação unitária, porque seria muita energia gasta. O ser humano não produz tanta energia assim para que algo assim seja desenvolvido. Então a simulação de todo mundo estar junto seria a verdadeira simulação. E se todo mundo está dentro da simulação, então aquilo ali se torna real, porque ninguém vai saber que é simulação. E aí a gente entra num paradoxo que nunca vamos descobrir a verdade. Mas é claro, tudo isso se passa em uma teoria. Não estou dizendo para vocês que algo assim é real. Eu, particularmente falando, eu não acredito que nós estamos vivendo em uma simulação. Até porque, né, é aquilo que eu falei, o custo da empreitada da simulação é mais caro do que a realidade. A realidade, você basicamente entrega um planeta para um bando de seres humanos malucos e deixa os caras se gladiarem. E aí vai ascensão de Império Romano, queda de Império Romano, ascensão dos egípcios, queda dos egípcios. E aí você cria condições necessárias para que o ser humano se desenvolva. Energeticamente falando, é muito melhor você entregar um planeta para os seres humanos e verem eles desenvolvendo do que você avançar tecnologicamente de tal maneira que você cria uma simulação e você vai gastar muita energia nessa simulação para reproduzir algo que é inferior a ela. Então a simulação ela não se torna, ao meu entender, algo viável, né? Tanto para alienígena, quanto para anjo, quanto para Deus. Para mim é algo que vale mais assim como joguinho de computador, como GTA, como Assassin's Creed, como esses jogos aí que você vê, mas nada que seja profundo, tá? E então, se nós não estamos presentes no Bleach do Matrix, o que seria isso aqui? Isso aqui poderia ser os padrões paranormais que regem a sociedade. Existem regiões na Terra que a gravidade não funciona. Tem região na Terra, principalmente no Brasil, que você tem um morro, né? E aí você bota o seu carro no morro e o carro começa a subir o morro sozinho. Só que, na verdade, é contra a lei da física. Se você deixar seu carro no ponto morto, ele deveria descer a montanha por causa da gravidade. E aí o carro começa a subir a montanha. Quantos documentários que não foram feitos na rede de televisão aberta sobre esse assunto? Casas que estão inclinadas. Os caras construíram uma casa num lugar que é inclinado. Você pisa na casa e já começa a sentir tonteira, tá tudo inclinado. Então, existem regiões na Terra que as leis da física não funcionam.
E aí pode ser que seja um ponto anormal, pode ser que seja alguma coisa que contraria as leis da física, pode ser que seja um momento quântico, alguma coisa quantitativa que se anule ali, né? Algo que ainda não é conhecido pelos seres humanos, então algo assim pode acontecer, tá? Não necessariamente seria o falho da Matrix, apesar que sim, existe a possibilidade de ser falho da Matrix. Eu não descarto essa possibilidade, apesar de não crer nela. Mas comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto. É extremamente importante você deixar o seu like para ajudar a divulgar esse projeto. Compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos. E se você quiser conhecer o meu trabalho, obter o meu contato pessoal, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar aí o caminho das águas. Vale muito a pena. Você vai aprender até onde que vai verdadeiramente a toca do coelho e vai aprender a caminhar com suas próprias pernas. Vale muito a pena. Vou ficando por aqui. Fique na paz.